Eu estou aqui com o prédio perspectiva.jpg. Eu vou só copiar essa camadinha aqui, vou deixar esse background apagadinho aqui, vou tirar o olhinho dele e a gente vai trabalhar nesse layer aqui. A ferramenta que eu vou mostrar agora, ela tem como objetivo trabalhar com perspectivas. Então veja que esse prédio aqui está numa perspectiva, né? Eu quero, por exemplo, olhar esse prédio de frente. Imagina que eu tirei uma foto desse prédio de frente, tá? Então eu vou pegar esse prédio, vou ter que girar ele de modo a ter a sensação que eu estou olhando exatamente na frente dele. Para isso, a gente vai usar esta ferramenta aqui, ó. Dentro de Edit, tem esta ferramentinha, a Perspective Warp. Dá um clique. Quando você der um clique, o teu cursor vai ficar assim. Você vai dar um clique aqui. Por exemplo, eu vou ter que pegar como se fosse uma moldura do prédio, tá? Vou ter que dizer para ele onde que estão os lados desse prédio. Eu vou dar um clique aqui. Ele vai abrir esta figurinha aqui, vamos chamar assim. Eu vou clicando nessas 4 bolinhas e vou arrastando essas bolinhas para as extremidades do prédio. Então vamos lá. Vou clicar aqui, vou jogar essa bolinha aqui, ó. Vou clicar nessa outra, vou deixar aqui embaixo, depois a gente ajusta. Vou clicar na outra, colocar aqui. Então vamos lá, vamos dar uma ajustadinha aqui. Eu preciso tomar um ponto como referência, por exemplo, eu vou pegar essa linha aqui. Não precisa estar necessariamente nos extremos, mas você tem que explicar para o programa como que estão os lados, né? Como que está a sua perspectiva. Aqui, deixa eu só ver, tá certinho, bacana. Ajustou? Você vai clicar aqui em Warp. Clicou em Warp, ele vai pintar, vamos dizer assim, né? As bolinhas vão ficar pretinhas. Você vai clicando nessas bolinhas e vai arrastando até ajustar. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, vou jogar um pouquinho mais para cima, vou tentar deixar mais na horizontal. Esta aqui e esta aqui tem que fazer uma linha horizontal. E aqui embaixo a mesma coisa. Ó, vou tentar deixar na horizontal. Só que tem um detalhe, esse prédio aqui eu vou dar uma esticada aqui nele, porque senão ele vai ficar muito esquisito. Que ele era para ser mais retangular, né? Vou dar uma esticadinha aqui. Ó, dar uma acertada aqui. Ó lá. Se eventualmente você achar que está distorcendo muito, você pode tomar como parâmetro os carros, tá? Você pode dar uma acertadinha aqui. Eventualmente dá até para dar uma aumentadinha aqui na altura. Porque os carros eles estão muito achatadinhos. Então, vamos deixá-los um pouco menos. Deixa eu ver. Aqui acho que está mais ou menos na vertical. Beleza. Terminei de ajustar, já acho que está bom. Vou dar um clique aqui. Olha lá. A imagem antes, a imagem depois. Realmente parece que você tirou uma foto de frente, né? Então, toda vez que você precisar fazer um ajuste de perspectiva, você pode trabalhar com essa ferramenta. É uma alternativa bem legal. Eu tenho aqui a imagem dessa moça com patins. A imagem se chama patins.png. Esse recurso que eu vou mostrar ele é muito legal quando você tem a imagem com um fundo transparente. Então, por exemplo, aqui eu já tenho essa moça recortada do fundo. Então, esse recurso vai funcionar bem. Se esse fundo aqui estiver te deixando meio doido, a gente pode criar uma layer. Criar é bom, né? Vamos criar uma layer. Eu vou pintar essa layer aqui de branco, então eu posso resetar aqui minha paleta, posso inverter, clico com o botão da direita e venho no baldinho, na Paint Bucket 2. Dou um clique aqui, ele pintou essa layer, não estou vendo a moça, lógico, a layer está por cima. Clica na layer, arrasta até aqui para baixo. Beleza, agora eu já não fico tão vesgo. Agora eu vou selecionar aqui a layer da moça, eu vou em Edit, e a gente vai trabalhar com esta ferramenta, Puppet Warp. O que faz a Puppet Warp? Ela vai fazer tipo marionete, vamos pensar assim. Você vai marcar uns pontinhos, esses pontinhos
a partir desses pontinhos você vai poder fazer pequenas mexidas. Isso daqui vai dar para você fazer altas brincadeiras. Ó, cliquei no Puppet Warp, veja que o nosso cursor virou esse alfinetinho. Então a gente vai ter que pegar aqui na moça e ir alfinetando a coitadinha, sempre em dois pontos. Basicamente é o seguinte, você tem que marcar, tem que dizer para ele os pontos em que existem articulações. Então, o que são as articulações? É onde mexe, tá? Por exemplo, o pulso, né? A gente tem uma articulação aqui no cotovelo, aqui no ombro, o joelho, no pé, o próprio pescoço. Então, você vai marcar essas articulações, esses pontos que naturalmente a gente pode mexer, e vai marcar também os extremos das regiões. Então, vamos lá. Eu posso fazer um pinguinho aqui, que seria o extremo. Aqui, que é uma articulação. Ó, articulação, vou clicar aqui no ombro, que é outra articulação, mesma coisa desse lado. Clica no ombro, aqui é onde tem o cotovelo, onde tem o pulso, e aqui na pontinha da mão. Aqui no pescoço, a gente também tem uma articulação, e a extremidade seria o topo da cabeça. Aqui na cintura, né, a gente tem uma articulação, então pode clicar mais ou menos aqui, onde tem um umbigo, mais ou menos, tá? Um pouquinho para baixo do umbigo. Vou clicar aqui no joelho, no outro joelho, aqui no pé, que pode mexer, né, que é uma articulação, e você pode dar um clique aqui também na pontinha do patins, que é a nossa extremidade. Terminou de clicar, você simplesmente, quando você passar o mouse em cima dessas bolinhas, pode ver que o cursor muda, sai desse alfinete e vai para uma setinha com alfinete. Quando você clicar em cada uma dessas bolinhas, você vai movimentar o personagem. É lógico, não dá para exagerar. Milagre a gente não faz, mas pequenos ajustes na imagem a gente consegue fazer. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma montagem e que essa largura ficou muito grande, porque a mulher está com os braços muito abertos. Você pode tentar diminuir um pouco essa abertura. Então, você vai clicando aqui, ó. Você vai dando uma ajustada, ó lá. É lógico que dependendo do ajuste que você for fazer, ele vai dar uma distorcida, tá? Então você vai ter que ajustar aqui, ó, um pouquinho o tamanho, ele vai dar umas afinadas. Então é só para pequenos ajustes, tá? Não tenta fazer milagre não, que não vai fazer. Ó, posso tentar diminuir um pouquinho aqui, ó lá. Eu vou descer aqui, a mão dela um pouco mais para cá, vou descer o pulso para cá. Eu posso até mexer um pouquinho na cabeça, ó. Posso ajustar a cabecinha, olhando mais para lá. Posso tentar mexer um pouquinho no patinete, ó, como se ela estivesse abrindo um pouquinho. Olha que legal. Dá para fazer alguns ajustezinhos na sua imagem. Aí você faz esses pequenos ajustes, terminou de fazer os ajustes, clica aqui nesse Vzinho e pronto, já está modificada a nossa personagem. Vamos lá, módulo novo. Então, eu vou mostrar neste módulo aqui para vocês um pouquinho dos Blend Modes. O que é um Blend Mode? Então, vamos lá, vamos mostrar na prática para você entender um pouco mais fácil o que significa isso. Na verdade, de forma simples, são modos que o Photoshop tem de mesclar duas imagens. Então, eu abri aqui o arquivo árvores.jpg e eu vou abrir um outro arquivo, qualquer coisa, tá? Só para você entender qual que é a lógica. Eu não estou preocupado em fazer uma montagem, nada muito específico. Eu vou pegar esse daqui, ó, homem de óculos escuro, vou arrastar aqui para cima da imagem. Bacana. Eu vou só redimensionar essa imagem. Então, eu vou segurar o Shift do teclado, vou aumentar um pouco esta imagem de forma que ela ocupe toda a imagem que estava embaixo, tá? Eu vou deixar aqui. Vou confirmar dando um Enter. Beleza. Então, a gente tem essa camadinha aqui. E se eu ocultar essa camada, né, apagar não, é ocultar mesmo, né, não tem outro nome. Clicar aqui no olhinho, a gente vê o nosso background, que é justamente o arquivo árvores, tá? Uma das coisas que a gente já viu é que a gente pode trabalhar com opacidade de uma
camada. Então, por exemplo, eu posso diminuir aqui a opacidade dessa camada de cima para, por exemplo, 41%, e ela vai, de certa forma, se mesclar com a imagem de baixo. Mas o que os Blend Modes fazem não é exatamente bem isso. Ele vai trabalhar um pouco com os brilhos, com as cores, tanto da imagem de cima quanto da imagem de baixo. Onde que eu acho esses Blend Modes? Eles estão aqui, ó. Tá vendo que aqui tem essa caixinha escrito normal? Quando você clica, aqui não está dando para você enxergar. Deixa eu ver se assim vai dar. Beleza, assim deu. Ó, quando você clica aqui, você vai ver toda essa lista aqui. Então tem Dissolve, Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn, Darker Color, Lighting Screen, Color Dodge, Linear Dodge, Lighter Color, Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light, Linear Light, é muito light, Pin Light, Hard Mix, Difference, Exclusion, Subtract, Divide, Hue, Saturation, Color, Luminosity. Bom, você vai perceber também que tem esses traços, tá vendo que aqui tem umas divisórias? Basicamente é o seguinte, esses traços eles fazem um pequeno agrupamento. Então, por exemplo, aqui você tem um agrupamento desses 5 tipos, que são tipos que vão trabalhar mais com as partes escuras da imagem. Aqui trabalha mais com as partes claras. Aqui ele dá uma mesclada nas duas, ele trabalha dando uma balanceada entre o claro e o escuro. Aqui trabalha mais com a parte de cor e aqui trabalha mais com a gama de cores, né? Com as diferenças de cores, vamos dizer assim, tá? Bom, então, para você ativar, entre aspas, um Blend Mode, basta você selecionar qualquer um deles e dar um clique. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e clicar em Darken. Olha que bacana. Ele vai mesclar a imagem de cima com a imagem de baixo. Pode ver que as partes que ficaram mais... É difícil explicar isso, né? É difícil explicar o que você está vendo. Bom, o que você está enxergando da imagem de cima, que ficou bem nítido, entre aspas, são essas partes mais escuras, tá vendo? Ó, vou colocar um outro aqui. Vamos colocar, por exemplo, o Multiply, que é muito utilizado. Vamos colocar o Color Burn. Ele já faz uma mesclagem um pouco diferente, né? Ele já mistura com os tons da imagem de baixo, que é a parte do azul. Vamos colocar, por exemplo, o Screen, que é outro também que é bem usado, ó. Ele dá uma ênfase maior nas partes mais claras da imagem. Pode ver que o cabelo dele, que era uma parte mais escura, já deu uma desaparecida, coisa que nesse primeiro grupo ficava mais evidente. Um overlay também é bastante usado, ele já mescla um pouco. Vivid Light, ele mescla o claro com o escuro, mas ele dá uma ênfase maior para os tons claros. Ó, você tem a Difference, parece um negativo, né, de foto. Subtract, você tem aqui o Hue, ó, ele fica mais suave. O Color, Luminosity, tá vendo? Então você pode, dependendo do teu trabalho, selecionar um desses Blend Modes e pode também trabalhar com a opacidade. Não é porque você escolheu um Blend Mode que você não pode mexer na opacidade. Quer dizer, além de mesclar, você pode dizer o quão intenso que é essa mesclagem, bastando mexer aqui na opacidade. Uma coisa importante é o seguinte, eu vou voltar aqui para o normal, tá? Eu vou até tirar o olhinho, vou clicar aqui nessa camada, vou destravar essa camada clicando no cadeado, e eu vou mudar esse Blend Mode. Por exemplo, vou colocar aqui um Color Dodge. Ué, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E se eu puser a camada de cima? Ué, não aconteceu nada. Exatamente. O Blend Mode, ele tem que ser aplicado numa camada, vamos dizer assim, numa camada de cima, que vai se mesclar com as camadas que estão embaixo. Se você aplicar um Blend Mode na camada de baixo, no caso aqui é a nossa última camada, você pode fazer o que você quiser, nada vai acontecer. Ele só vai ser mesclado quando você estiver aplicando o Blend Mode e embaixo disso aqui tiver uma outra camada, tá? Então, não adianta você mexer aqui no Blend Mode dessa camada, porque nada vai acontecer. Se você colocar aqui, por exemplo, um Lighting, vier aqui na camada das árvores e mudar,
você vai ver que nada acontece, tá? Então, no caso nosso, tanto faz deixar em normal ou deixar em qualquer outra. Eu vou deixar em normal, que é o normal, né? E vou mexer só nessa camada de cima para fazer a mesclagem que eu quero. Legal, só para não ficar muito repetitivo, eu vou abrir duas novas imagens. Então eu vou vir aqui, vamos escolher, deixa eu ver, vamos escolher essa, não, vamos escolher, qual que vamos escolher? Nem eu nunca sei qual que escolher, você percebeu isso? Vamos escolher essa daqui, o casal com compras. Opa, cliquei errado, vou clicar aqui com o botão direito, abrir com o Photoshop, legal, e vamos pegar uma outra foto qualquer e colocar em cima. Por exemplo, vamos pegar essa da armadura aqui, tá? Então eu vou clicar nela, vou arrastar aqui para cima, vou só dar uma aumentadinha aqui segurando o Shift, vou aumentar aqui também, vou dar um Enter. E agora eu vou mexer nos Blend Modes. Honestamente falando, embora haja toda uma teoria por trás de cada um desses Blend Modes, eu acho muito difícil você bater o olho em duas camadas e imaginar de cara o que cada um deles vai fazer. Tá? Tem situações que é um pouco mais comum, a gente acaba meio que decorando. Ah, já sei que normalmente aqui ou essa aqui funciona bem. Se você não sabe, ou se você não tem grande experiência em cores, ou não tem habilidade mesmo que nem eu, que eu sou meio ruim para essa parte de cores, o que eu acho mais fácil? Você testar. Vai testando um por um e ver qual que chega próximo daquilo que você está querendo, tá? Só que ficar fazendo assim, né? Vem aqui, clica num, aí vê o que aconteceu, aí vem aqui, clica no outro, vê o que aconteceu, aí vem aqui, clica no outro, vê o que aconteceu. É muito chato. Então eu vou te mostrar um jeito bem facinho. Tava assim, né? Ó, vou deixar aqui no normal, vou clicar aqui fora, a gente tava com a imagem dessa forma. O que você pode fazer? Primeiro, você vai selecionar a camada de cima. No caso, a gente só tem duas, claro, mas se você tivesse várias camadas, você vai selecionar a camada em que você quer mesclar com a de baixo. Então, vou selecionar essa daqui, vou clicar aqui e eu posso selecionar qualquer um. Eu vou clicar no primeiro mesmo, eu vou clicar no normal. Ué, mas você clicou no normal? Sim. Já estava normal, professor? Sim. Olha a diferença. Estava assim, ou melhor, estava assim. Olha como está a caixinha. Eu vim aqui, cliquei de novo no normal. O que mudou? Percebeu que aqui ficou uma bordinha azul? Então, depois que ficou essa bordinha azul, faça o seguinte, vai no teu teclado, nas setinhas do teclado, setinha para cima e setinha para baixo e vai andando. Ó, vou dar um toque para baixo. Percebeu que aqui virou o Dissolve? Vou dar mais um. Ele vai para o Darken. Outro, Multiply. E aí, conforme você vai andando, pode ser para cima, tá? Você pode ir indo, vai para cima até que você chega no normal, ou vai para baixo, aí você vai percorrendo todos os Blend Modes, vê se chega num que te agrade, tem alguns que são bem suaves, né? Que nem esses daqui, ó. Porque a imagem é muito escura, a gente está trabalhando com Blend Mode que trabalha mais com os claros. Aí você chega naquele que você quer. Ah, eu gostei desse, enfim. Por exemplo, eu gostei desse aqui. Ó que bacana, gostei. Era exatamente isso que eu estava procurando. Pronto, acabou. Você pode clicar em qualquer lugar fora, ele vai tirar a seleção daqui e você continua trabalhando normalmente na sua imagem.